Com o avanço tecnológico que afeta diretamente a vida das pessoas e empresas, é preciso garantir a proteção de dados, ou seja, resguardar informações pessoais e profissionais. Hoje é o Dia Internacional dessa proteção de dados e a gente sabe que é preciso falar sobre e também orientar sobre o assunto, a importância desse dia. Carlão vai chegar aí trazendo mais detalhes para a gente, o que é proteção de dados. A gente às vezes dá ali o documento para fazer um cadastro, mal sabe que aquele documento, se compartilhar daquela informação de alguma forma, pode trazer grande dor de cabeça para a pessoa, né, Carlão? Exatamente, Jacielma. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Hoje é sexta-feira. Isso aí, Jacielma. A maioria das coisas que a gente faz hoje é online, é pela internet. Isso em tese facilita, mas é muito perigoso. A pessoa tem que ficar bem atenta por causa dos seus dados. Eu vou conversar agora com o Dr. Ayrton Schutz. Ele é advogado e professor. Doutor, obrigado pela presença do senhor. Muito bem, bom dia. Bom dia. Eu começo perguntando qual a diferença entre privacidade e proteção de dados. Sim, antes de responder essa pergunta, temos que fazer uma pequena distinção ainda quanto a dados. Nós temos dois tipos de dados, uns que são mais públicos, como o nosso nome, o nosso CPF, e outros que a própria lei chama de dados sensíveis, que é a cor da nossa pele, as nossas convicções políticas, as nossas convicções religiosas, o nosso estado de saúde, se eu sou ou não portador de alguma doença. Então, isso nós chamamos de dados sensíveis. Então, os dados, agora respondendo concretamente a pergunta, os dados eles são particulares, são meus, são da pessoa, pertencem à pessoa. Por isso que nós dizemos que eles são privados. Agora, quando esses dados são coletados por uma empresa, então a empresa que coleta os dados, ela tem que guardar esses dados e por isso tem que proteger esses dados. Então nós chamamos de proteção de dados. De que forma a pessoa pode vigiar isso aí? Então, é muito difícil a pessoa que fornece os seus dados manter o controle, porque a pessoa repassa para a empresa, vamos dizer assim, e a empresa depois tem esses dados no seu controle. Então, a empresa que coletou os dados, que trabalha com esses dados, a lei determina que é ela a responsável por não vazar esses dados. Por quê? Porque esses dados pertencem a cada uma das pessoas que forneceram os seus dados, que é privado esses dados. Agora, doutor, uma vez vazando esses dados, lá na frente a pessoa pode passar por um sério constrangimento, inclusive discriminação, né? Vamos só citar um exemplo prático aqui de plano de saúde. Se um dado vazar por uma empresa de plano de saúde, ela pode escolher seus clientes de acordo com o que ela vê lá, não é isso? Positivo. Então, por isso que a lei ela é muito rigorosa, dizendo que os dados só podem ser utilizados para a finalidade para a qual eles foram coletados, com pequenas exceções que o Estado pode para fins de políticas públicas. Mas fora isso, os dados eles não podem ser utilizados por uma empresa que está no mercado sem a autorização de quem forneceu esses dados. Então, se eventualmente a pessoa forneceu os dados e depois tem os seus dados vazados e isso causa danos para a pessoa, ela poderá, obviamente, se voltar contra a pessoa que coletou os dados ou a pessoa que trabalhou com esses dados e buscar uma eventual indenização. Atinge o patrimônio moral, no caso. Isso. Isso é uma coisa importante que o senhor está falando aqui, Carlão, porque assim como nós temos eventualmente o nosso patrimônio material, que são as nossas coisas, os nossos bens materiais, nós também temos o nosso patrimônio moral, que é a nossa imagem, o nosso bom nome, a nossa moralidade. E isto, quando é atingido com o vazamento dos dados, é passível também de uma indenização, de uma reparação. Doutor, muito obrigado pelas explicações do senhor aqui. Tá ok, à disposição. Bom fim de semana. Pois é, Jacielma, todo cuidado é pouco quando for fornecer os dados. Justamente, e exigir a proteção que é garantida por lei, inclusive com a LGPD mais ainda, mais um instrumento de proteção. Obrigada, viu, Carlão e o doutor Ayrton pela participação.